Bom, já puxando o gancho do que a gente viu no vídeo anterior, né, a questão do exercício do autoconhecimento organizacional, né, e a questão do entendimento de onde você está hoje, quanto empresa, né, onde sua empresa está hoje. Né, e aí a gente falou da questão dos 6 Cs, né, queríamos apresentar esses 6 Cs para aprofundar um pouco mais a reflexão. E quais seriam esses 6 Cs? O primeiro C é de companhia, né, e a sua empresa. Concorrentes. O terceiro C de canais, né, como que o cliente tem acesso ao seu produto, né, basicamente isso. Consumidores finais, né, e aqui a gente faz um adendo aqui que muitas vezes o consumidor final do seu produto, do seu serviço, não é quem está comprando ali, quem abre a carteira, quem vai no estabelecimento, vai no seu site, vai no seu perfil de rede social, independente do canal que você atue, muitas vezes quem paga não é quem faz o uso. Né? Um exemplo a gente pode dar a questão de um pai que compra uma bicicleta para o filho. O pai é o que vai na loja, né? O que vai no seu site, que compra o produto, mas a avaliação da qualidade, se atende de fato à necessidade, vai ser do filho desse pai que adquiriu o produto. Né? Então tem a questão do cliente e tem a questão do usuário final. Os custos da sua empresa, né? Quanto custa comprar, quanto custa vender, quanto custa manter a empresa funcionando e atendendo seus clientes. E o contexto? O contexto aqui é o ambiente, o mercado no qual a sua empresa está inserido. Né? Economia, como é que está a economia do país, do seu estado, da sua cidade, do seu bairro. Qual o hábito de consumo das pessoas que circulam a sua empresa, né? Tanto seus clientes ativos como de potenciais clientes. Né? Tudo isso gera esse contexto que deve ser analisado por você empreendedor, por você empreendedora. Então, partindo para o primeiro C de companhia, que é nesse ponto que você deve analisar a sua própria empresa. Né? E aí a questão da gente reforçar aqui, a gente está trazendo essa questão dos 6 Cs, já dando um pontapé inicial para o seu trabalho de diagnóstico que você vai fazer. Né? Então vai ser a questão de você analisar a sua empresa no que tange aos pontos fortes e aos pontos fracos. Então uma dúvida já deve ser sanada aqui, né? Um esclarecimento deve ser feito aqui desde esse início, é que sempre que fala de ambiente interno, que fala do muro para dentro da sua empresa, a gente está falando de ponto forte e ponto fraco. Do muro para fora são oportunidades e ameaças, e isso vai ficar mais claro onde que se encaixa cada coisa quando a gente estiver abordando lá nos módulos posteriores a questão da análise SWOT. Quando for analisar ambiente interno e externo, a gente vai ver um tanto que enfaticamente essa questão dos pontos fortes e fracos, ambiente interno, oportunidades e ameaças, ambiente externo. Voltando aqui para a questão da companhia, é importante que se tenha sempre em mente duas perguntas básicas. Em que afinal minha empresa é melhor do que os demais concorrentes? O que a sua empresa é melhor do que o seu concorrente, que faz com que seu cliente venha, que faz com que clientes potenciais passem a ser clientes ativos, né? E que clientes do seu concorrente deixem de consumir o produto e serviço dele e venha consumir do seu. E uma segunda pergunta básica é: em que minha empresa é pior? Em que sua empresa é pior do que seus concorrentes, que faz com que você perda cliente, que deixe de efetivar a venda, que deixe de gerar faturamento, receita para a sua empresa. O segundo C, que é a questão dos concorrentes, assim como você analisou os pontos fortes e pontos fracos de sua empresa, agora é a vez de você listar de igual forma os de seus principais concorrentes. Então aqui é o trabalho investigativo. Você olhou para a sua empresa, a questão da companhia, e agora você vai fazer esse mesmo exercício para conhecer os seus concorrentes. É de fundamental importância. Você lembra lá no início, conhecer a si mesmo e ao seu adversário, né? No caso, conhecer a si mesmo e o seu concorrente. Né? Você não precisa temer o resultado de nenhuma batalha, você vai vencer todas. E aí é importante que você observe especialmente evidências de que eles estão atendendo mercados que você não detectou. Aqui é uma questão fundamental,
né? Que muitas vezes você olha para o concorrente, você vê uma movimentação diferente do concorrente, de questão de clientes, né? Você sempre vê aquele zoom do pessoal, a questão do boca a boca, falam de determinado cliente, de determinada marca, de determinado serviço, né? E quando você vai ver o seu concorrente, até então você acreditava que você era concorrente direto, que vocês disputavam exatamente a mesma coisa, você vê que ele enxergou algum nicho de mercado ali que você não percebeu e que ele está gerando mais receita sem muita concorrência nesse nicho detectado por ele. C de canais, que a gente vai para o nosso terceiro C. Quando falamos de canais, nos referimos a canais de venda, ou seja, como seus produtos, serviços chegam até o cliente ou usuário. Como que o seu cliente vai chegar, vai ter acesso ao seu produto, né? Se é numa loja, se é por um site, se é por rede social, qual é o canal de venda, qual é a forma que você utiliza para facilitar a questão do contato do cliente com o seu produto ou serviço. E ali no finalzinho, o cliente e o usuário, a gente lembra um pouco do que a gente falou um pouco mais atrás, a diferença ali do cliente, que é o quem abre a carteira e paga, e o usuário, né? A gente deu o exemplo do pai que compra a bicicleta para o filho, pode ocorrer do cliente ser diferente do usuário final do produto. E duas informações nesse ponto são necessárias e importantes. Quais são os canais existentes e como eles enxergam sua empresa como fornecedora. Se você geralmente pode ser uma empresa que fornece para distribuidores, você tem a sua linha de produtos que fornece para distribuidor, como que esse distribuidor lhe enxerga como empresa fornecedora, né? Se tem fornecimento constante, que não gera rupturas, né, para esse distribuidor e que não deixa faltar o produto para o cliente. E quais canais existem? Você tem que analisar se esses canais que você utiliza são de fato eficientes, que são eficazes, né? Ou seja, geram resultados para você e geram resultados efetivos e ótimos, que são aqueles resultados que você consegue atingir em sua plenitude. C de consumidores, sem dúvida que este é o ponto que mais interessa à sua empresa, né? O cliente. O cliente é o foco central do seu negócio, é o cliente. Se não for para atender a necessidade do cliente, não existe receita, não existe razão de existir da sua empresa. É um fator crítico de sucesso para qualquer empreendimento conhecer bem o seu cliente. E aí a gente já trazendo um pouco para a questão do negócio local, né? Você que de repente tem aí a sua empresa, o seu mercadinho no bairro, né? Pode ser o caso de você que esteja vendo agora, ou você faz bolo, tem uma pequena confeitaria, independente de ter uma loja ou fazer em casa para atender o cliente. Muitas vezes conhecer o cliente é muito mais do que saber o nome do cliente, né? Tem que entender um pouco do comportamento do cliente, os hábitos de consumo, em que determinados dias, horas e situações que ele se propõe melhor a consumir o seu produto, né? Tem que entender essas nuances do cliente para conseguir se comunicar melhor com ele e efetivar melhores vendas. Quais são as necessidades do seu cliente? E quais são os desejos? Entendendo a diferença de necessidade e de desejo, e uma vez que você busca esse entendimento do real comportamento do cliente, como que você transforma o desejo do seu cliente em necessidade e aí fazer com que ele consuma cada vez mais o seu produto de maneira mais satisfatória. E quais são os hábitos do seu cliente? A gente se antecipou um pouco e falou já sobre essa questão do hábito, mas que é importante estar sempre muito ligado os hábitos do seu cliente nesses três questionamentos, indo e voltando. A questão do hábito é um ponto central. C de custos, né? Custo aqui, ninguém domina um negócio se não domina os números, né? Você como empreendedor, você como empreendedora tem que dominar custos e despesas, os números do seu negócio. Repetindo, quanto custa vender, quanto custa comprar, quanto custa para manter aberto, né? Essa é a questão central do seu negócio. É através do conhecimento dos custos operais administrativos que se pode conhecer, por exemplo, o tempo de retorno do valor investido, que o mercado chama de payback, né?
Uma vez que você compra maquinário, se você tem um mercadinho aí, um frigorífico, compra refrigeradores, né, compra lá as máquinas, as serras para serrar a questão de ossos, enfim, câmara frigorífica, né, esses equipamentos. Uma vez adquiridos, né, financiados, ou não sei qual a forma que você optou por comprar, mas o importante é quanto tempo esse dinheiro retorna para o seu caixa, né? Em quanto tempo, é a questão de retorno do investimento, quanto a tempo de valor recuperado. O ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio que o mercado, né, a literatura chama de break-even point. Se custa 10 mil reais para eu manter minha empresa aberta, se eu considerar ali um mês, quantos dias do mês eu trabalho para fechar esses 10 e a partir daquele ponto começar a ter algum lucro, né? Então o ponto de equilíbrio é quanto que eu preciso faturar para manter o negócio aberto ali, empatado no 0 a 0. E a margem de lucro, né? E aqui a importância do comprar bem para vender bem. E o endividamento, claro que uma vez que você abriu o seu negócio, né, tem a questão de fornecedores, de financiamentos para equipar o negócio, né, se você está em prédio alugado, né, tem que entender esses números, a questão do endividamento do seu negócio, para manter o negócio saudável e saber até onde você pode ir, né, e quanto você ainda tem de fôlego para conseguir fazer um movimento de expansão aí do seu negócio, conforme você for planejando, entendendo os números, entendendo o mercado e entendendo que pode tomar esse caminho. O ser de contexto, por fim, você deve analisar o contexto no qual sua empresa está inserido, isto é, analisar o ambiente de negócios, ou seja, analisar o ambiente externo. Então você vê que olhando para esses 6 Cs já é um exercício muito bom inicialmente, já para você entender a questão do diagnóstico, para entender a questão das nuances da sua empresa, os pontos fortes, os pontos fracos e entender as oportunidades e ameaças, né, aí olhando para o mercado como um todo, né, para o ambiente externo. A análise do ambiente de negócio significa analisar as mudanças na economia do seu país e sua região. Deve ser analisado estilos vigentes e novos estilos de vida das pessoas, que mais uma vez, questão do comportamento do cliente. Você vê que a questão do comportamento do cliente, ele não norteia ali só a questão do seu negócio, dos hábitos de consumo ali do seu produto, mas da economia como um todo. O nível de inflação, né, que eu não preciso nem dizer para você, você sabe muito melhor do que eu que inflação corrói aí o poder de compra do consumidor, atinge em cheio, né, os negócios independente de tamanho, porque mata o consumo aí dessa força de consumo dos clientes. Novas leis, aqui você pode ter alguma nova regulamentação, se você é fabricante, aí vem questão de troca de embalagem, isso, coloca selo daquilo, precisa ter certificação disso, né, precisa se adequar àquilo, então tudo isso gera impacto para o seu negócio, gera custo, né, e gera tempo para se readequar. E novos concorrentes, né? Aqui tem os concorrentes que você já conhece, que estão ali, e tem a questão dos novos entrantes, que a gente vai falar muito sobre essa questão dos novos entrantes lá quando a gente estiver vendo os módulos de análise SWOT. Ok? A sobrevivência de seu negócio depende de você e de sua capacidade, né, de planejar. Então, mais uma vez aqui a gente falando da palavra sobrevivência, né, é uma palavra que deve estar martelando a nossa conversa aqui sempre, sobrevivência, né, fortalecimento aí do seu negócio e planejamento, né, planejar para sobreviver, planejar para crescer e planejar para prosperar. Então, daqui para frente, mãos à obra. Essa parte é mais introdutória, essa parte de provocação aí da sua reflexão, a gente encerra por aqui, né? Então, daqui para frente, né, a gente já vai entrar nos módulos propriamente dito, e aí é mão na massa, né? Vamos aprender aí a questão do ferramental, vamos conversar sobre o diagnóstico e vamos rumo aí até o final agora. Fica com a gente até lá a questão do plano de ação. E vamos, que ainda tem muito que ser dito, tem muito que ser conversado.